Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos. É mais um dia que o Senhor, nosso Senhor, Deus de Israel nos fez. É mais um dia que nós, aleluia, nos alegramos na sua presença. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja aí nos fortalecendo, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, do seu sobrenatural, que nós venhamos ser uma bênção às mãos desse Deus, amém? Então nós estamos aí mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, aleluia. Nós agradecemos a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Essa programação da Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Nós situamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura. O horário que nós fazemos essa programação sempre às 7h30 da manhã, amém? Com o pastor Carlos Sales. Hoje nós vamos estar, aleluia, olhando aí, vendo, estudando, trazendo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações a partir de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Vamos falar a respeito da perseverança, a perseverança dos santos, aqueles que, aleluia, optaram, por morar com Jesus Cristo na Jerusalém Celestial. A Bíblia, ela diz para minha pessoa e para a tua pessoa, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E nós temos que nos esforçar, indo de encontro a esse que vive, esse que reina para tudo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então hoje é dia 8, aleluia, de julho de 2022. Nós aqui na Igreja Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, na Travessa Souza Andrade, aleluia, número 123, nós temos cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa e sejam bem-vindos entre nós. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja o abençoando, derramando a sua graça, derramando do seu poder, e o Senhor, o Deus de Israel, esteja te visitando aí nessa manhã, guardando você, toda a sua família, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor esteja sendo encontrando, ó Pai, os corações enlutados, ó Pai, confortando-os, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, os protege, os guarda, Senhor Deus. Derrama, Senhor, da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Que as tuas mãos poderosíssimas, ó Deus, venha, Senhor Deus, fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que o teu grande amor, ó Pai, que o teu poder, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, tocando, ó Pai, em cada irmão, em cada irmã, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, das tuas mãos poderosíssimas, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos, ó Pai, no centro da tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então, Deus, esteja ministrando, ó Pai, o teu socorro sobre os teus filhos, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja os abençoando, que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Para nós estarmos aí recebendo os amados irmãos, eu coloquei aqui um versículo bíblico, que fala muito ao meu coração, creio também que fala ao teu, diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém? Glórias a Deus. Esse é o Bom Dia do pastor Carlos, que fala também aqui sobre, aleluia,
o agir de Deus, né? O agir de Deus é muito lindo. E diz assim, o agir de Deus é lindo, é perfeito. Às vezes pode parecer sem sentido, porém, aleluia, não nos cabe entender, mas confiar no agir de Deus. Ele tem o seu tempo e formas de agir. No tempo certo, tudo, aleluia, de melhor nos acontecerá. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, tudo de melhor acontecerá, tanto a minha vida conforme a sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho também, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, algo que eu quero falar a título de introdução, né, desse nosso trabalho a respeito de persistência na presença desse Deus que tudo pode. E eu trouxe aqui, aleluia, uma reflexão que ela fala a formiga, né? Ela diz assim, uma reflexão de um sábio. Ele observava uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ser 10 vezes maior do que ela. E era um grande desafio carregá-la. Ela arrastava, colocava sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava e ela tombava junto com a folha. Foram muitos os tropeços, nem por isso a formiga desanimou. Quando chegou próximo de um buraco, o sábio pensou que era a porta da casa da formiga, até que enfim ela chegou. Ilusão. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito grande, aleluia, era mais grande do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que o sábio disse a si mesmo, coitada, com tanto sacrifício para nada, mas ela o surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas e começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha, aleluia, não havia mais nada daquela folha. Aquela folha havia desaparecido. O sábio então desejou que todas as pessoas tivessem sempre como elas. A tendência para carregar as dificuldades, a perseverança para não desanimar diante das quedas, a sabedoria para dividir em pedaços os fardos que às vezes apresenta grandes demais, a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido tão solitário que as pessoas não desistissem da caminhada, mesmo quando o fardo o atrapalhasse, aleluia, a sua visão, e não conseguissem ver com nitidez o caminho a percorrer. Muitas vezes, amados irmãos, isso tem acontecido conosco, principalmente que as dificuldades elas têm atrapalhado a nossa visão, têm atrapalhado com que nós venhamos ver o nosso caminho a percorrer. Mas nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que visita, um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que exalta, um Deus que faz tudo em todos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é quem, aleluia, opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Quero trazer também para os amados irmãos alguns versículos, que falam a respeito de perseverança, mas quero também estar trazendo uma palavra introdutória para que nós possamos ler esses versículos. Diz assim: a perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir a Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar não é desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas
Se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muitas tentações para, aleluia, nos desfalecer, mas com a ajuda de Deus, aleluia, nós podemos persistir, nós podemos resistir, nós podemos perseverar e continuar fazendo o bem, independentemente das circunstâncias, por amor de Deus. Perseverança. Nós precisamos perseverar. As Sagradas Escrituras nos diz, amados irmãos, que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos colocando no centro, aleluia, da vontade de Deus. Eu tenho uma palavra aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Mas eu quero, aleluia, estar lendo aí o capítulo de Apocalipse, né? Que nós temos aí diante de nós, capítulo 14. Que diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, aleluia, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que, aleluia, estes são os que não estão contaminados com as mulheres, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus, aleluia, para o Cordeiro. Glórias no nome santo do Senhor Jesus. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar, aleluia, aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora, aleluia, do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Aleluia. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira, aleluia, da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de todos os santos e diante do Cordeiro. E a fumaça, aleluia, do seu tormento sobre todo, aleluia, sobe para todo sempre. E não tenham repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquela que receber o sinal, aleluia, do seu nome. Aqui está a aparência dos santos. Aqui, aleluia, ó Deus de Israel. Verso 12, aqui está, aleluia, a paciência dos santos, ou melhor, também podemos dizer a persistência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Dacília,
Que Deus esteja aí o abençoando, derramando da sua graça, derramando do seu poder e da sua unção. Amém? Pastor Carlos aqui quase derruba o notebook aqui. Só Deus, né? Oh, glória ao Senhor que tudo pode. Amém? Então continuamos aí. Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Nós estamos, aleluia, no versículo 15. Oh, Deus de Israel. A fumaça, o tormento. Deixa eu ler do 11 em diante. 14, Apocalipse 14, 11. E a fumaça deu o seu tormento, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome, versículo 12, aqui está a paciência ou a persistência dos santos, aqui estão os que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Ouve, aleluia, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que estão desde agora, aleluia, morrerem ou morrem no Senhor. 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem, aleluia, dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. 14. Olhei, e eis que numa nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, uma semelhança do Filho do Homem, que tinha sobre a sua mão a cabeça, aleluia, a sua cabeça uma coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus que tudo pode, que tudo opera, que tudo, aleluia, discerne no nosso meio. Então, aleluia, versículo 15, diz assim o versículo 15. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e a cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. 17. E saiu do templo que está no... Aleluia. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha um poder sobre o fogo, e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vitima os cachos da vinha da terra, porque já, aleluia, as suas uvas estão maduras. E os lançou, aleluia, e o anjo lançou a sua foice, e a terra se vidimou, e as uvas, aleluia, da vinha da terra, e atirou no seu grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e seu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amados irmãos, Apocalipse ele está falando do tempo do fim. Ele está falando: bem-aventurados aqueles que perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, aqueles que perseverarem, aleluia, diante do autor e consumador da nossa fé. Ele está falando a respeito do Messias, ele está falando a respeito de perseverança, ele está falando a respeito daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que eu tenho visto, meu amado irmão, minha amada irmã, que a perseverança, ela tem sido aí uma tônica no âmbito de desistência, de enfraquecimento. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos
estar aí nos capacitando para o adorar em espírito e em verdade. Muitos de nós, amados irmãos, têm, aleluia, desistido. E ontem, aqui onde nós moramos, um filho de uma irmã, ele desceu à sepultura. E a gente fica triste. Ontem eu estava pregando na igreja do nosso amado pastor Sebastião, e estava comentando ali com os amados irmãos que os olhos, eles ficam lacrimejando sem querer, porque a dor é muita dor no coração. E muitas vezes, amados irmãos, a palavra, conforme o pastor Carlos está aí todos os dias pregando a palavra, trazendo a palavra, e isso é como se fosse uma porção diária para que nós possamos aí nos manter sustentados na presença do Senhor. Mas muitos não querem receber essa palavra. As facilidades da vida, amados irmãos, a respeito de sexo, o homem vive muito pelo sexo. E aquele homem, quando ele tem aí uma arma na cintura, um revólver, uma pistola, seja ele um traficante, seja ele um policial, seja ele um segurança, seja ele... Isso atrai muito, nem todas as mulheres, mas atrai muitas mulheres. E os jovens ficam fascinados pelas motos, pelos carros, e tudo isso, amados irmãos, tem aí desvirtuado os nossos jovens, tem desvirtuado, meu amado irmão, os nossos adolescentes, e muitos deles têm aí descido à sepultura, como eu posso dizer, assim, muito novos, né? E a gente fica assim numa tristeza tão grande, meu amado irmão, por esses jovens que têm aí morrido. E muitas vezes, amados irmãos, isso parte de um princípio da minha vida e da tua vida. Muitas vezes nós ficamos calados diante das circunstâncias e nós não podemos ficar calados. Quando nós temos acesso a uma pessoa que a gente tem visto aí saindo do caminho, a gente tem que chegar a ela e falar assim: olha, Jesus é o melhor caminho. Sai desse caminho, meu filho, isso não é bom para a sua vida. Isso não faz bem a você. Deus tem algo melhor para ti. E a cada dia, amados irmãos, a cada instante, Deus tem aí, aleluia, glórias a Deus, essa palavra para a minha vida e para a tua vida. Outro dia nós estamos, aleluia, vendo aí uma outra pessoa, né, que os filhos, eles participavam aí da célula, né, da célula de uma amada irmã, e também desvirtuou pelo caminho. Ele não tinha nada a ver com as coisas que estavam acontecendo naquela localidade, mas ele estava junto, e ele foi ceifado também. E a dor do coração é muita, o choro, as lágrimas, aquilo que fica na nossa lembrança e diante dos nossos olhos fica como cicatriz. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos instruir os nossos filhos, os nossos adolescentes, a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, a respeito desse nosso Senhor Jesus, desse nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui falando da grande tribulação, amados irmãos, e quando nós falamos da grande tribulação, o Senhor fala que, aleluia, a besta, ela irá fazer com que muitos, aleluia, eles desistam de seguir ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Maria Cecília Lourenço, seja bem-vindo no nosso meio, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos aí estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Nós precisamos estar nos colocando aí no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho aqui, conforme eu disse aos amados irmãos, essa palavra que está dizendo a respeito de tudo isso que nós estamos falando, a respeito da besta, né? A gente vê assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né?
A morte redentora de Cristo pela salvação da humanidade foi determinada por Deus desde o início da criação do mundo. Nós já lemos essa palavra que está aí, aleluia, em 1 Pedro, né? Nós já lemos essa palavra e qualquer hora dessa a gente lê novamente e a gente busca, aleluia, a Deus a respeito de tudo isso. No capítulo 14 está falando sobre o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Ainda diz que 3 anjos proclamam o juízo de Deus. E a ceifa e a vindima, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor. Diz aí no 14:12, que foi o versículo que eu escolhi para nós estarmos aí meditando. Diz assim: o destino dos seguidores, aleluia, da besta é terrível. Por isso os santos devem continuar a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Por causa da lealdade a Cristo, possivelmente serão mortos. Quando nós lemos aí sobre, aleluia, a morte dos santos, muitos por causa da lealdade a Cristo serão mortos, mas que venhamos perseverar, aleluia, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, na perseverança, porque diz a palavra do Senhor logo no versículo 13, o destino dos seguidores da besta, aleluia, no próximo, no 13, os que morreram pela fé em Cristo durante a tribulação são possivelmente abençoados, são libertados da perseguição, aleluia, dos suplícios e do tormento, e estarão com Cristo. Quando nós olhamos aí semelhante ao Filho do Homem, está aí no 14 ao 16, os versículos. Esse, aleluia, é alguém como Filho do Homem, uma figura de Cristo, como estando pronto para lançar a foice, o julgamento, no mundo maduro, na iniquidade. Quantos têm buscado a iniquidade? Quantos têm buscado, aleluia, a sua autossuficiência? Quantos têm adorado a si próprio? Mas nós precisamos adorar, aleluia, o Cordeiro de Deus. Nós precisamos nos colocar no centro, aleluia, da vontade do Cordeiro de Deus. Eu quero trazer alguns versículos, meus amados irmãos, que falam a respeito disso. Nós já fizemos aqui uma introdução. Nós já lemos aí Apocalipse 14:12. Eu quero ler agora Tiago 1:3. Diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cessemos de fazer o bem, pois o tempo, aleluia, próprio colheremos. Pois no tempo próprio colheremos. E não desanimemos. Ou melhor dizendo, se não desanimarmos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele diz assim: meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois, aleluia, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, aleluia, sem que falte a vocês coisa alguma. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, amados irmãos, para que, aleluia, com as provações, com as situações difíceis da nossa vida, nós não venhamos desistir da caminhada, nós não venhamos desistir de adorar a Deus, de buscar, aleluia, a sua presença, aleluia, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Aí em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, não só isso, mas também nos gloriemos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus
aleluia, derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Que venhamos em nome de Jesus Cristo nos fortalecer nesse Deus que vive e reina para todos sempre. Diz aí em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, irmãos, não penso, aleluia, que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para, aleluia, as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de que, aleluia, de que eu ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então venhamos correr e venhamos ter perseverança de estar buscando o nosso Deus. Diz aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia, e Deus nosso Pai, que nos amou, aleluia, e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos conforme em palavras. Amados irmãos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós testificamos com a nossa boca, o nosso corpo, ele tem que fazer a mesma coisa, o mesmo proceder. Em nome de Jesus Cristo, perseveramos, aleluia, em buscar a Deus, em estar com os nossos corações nesse Deus que tudo pode. Diz aí em Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11, diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem, aleluia, chuvas, aleluia, do outono e da primavera. Seja também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, não tenha, aleluia, os profetas que falaram em nosso Senhor como exemplo, aleluia, de paciência. Oh Deus de Israel, vamos ler novamente aqui. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor com exemplo de paciência. Diante do sofrimento, como vocês sabem, aleluia, nós consideramos felizes aqueles que, aleluia, mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, aleluia, e viram o fim, aleluia, que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Afasta-te do mal e faça o bem, busca a paz com perseverança. Marcos 13, 13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Colossenses 1:11. Diz aí em 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Aleluia, não sobreveio a vocês tentação que fosse, aleluia, comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além, aleluia, do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quero trazer mais um versículo, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Me diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, livre-nos de tudo, aleluia, o que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, aleluia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo, aleluia, os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportando a cruz, ou melhor dizendo, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus.
aleluia, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, aleluia, nem se desanimem. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos buscar motivação em Cristo, nós precisamos buscar aí perseverança para nós estarmos indo muito mais além, pois o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer que você, Ele quer que nós sejamos, aleluia, uma bênção nas suas mãos. Ele quer fazer muito mais, aleluia, do que você tem feito. O Senhor, Ele pode, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, nos auxiliar. O Senhor, conforme, aleluia, nós lemos aqui, Ele não dá para cada um de nós situações difíceis que nós não podemos suportar. Nós precisamos entender, meu amado irmão e minha amada irmã, que esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer fazer de mim, Ele quer fazer de você, aleluia, soldados perfeitos para que nós venhamos entrar no céu. Homens e mulheres, aleluia, perfeitas para que nós possamos entrar no céu. É Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos ter um coração para com Deus, mas nós precisamos ter um sentimento para com Deus, nós precisamos o amar em espírito e em verdade. Aleluia. E nós, amados irmãos, nós seres humanos, quando, aleluia, nós temos aí um marido, o marido ele fala assim, eu te amo, e a mulher fala, eu amo o meu marido. E quando nós temos aí a constatação do amor, a gente fala, ele fala só que me ama na boca, mas o coração dele está longe de mim. Por quê? Porque há essa expressão, porque muitas vezes, amados irmãos, não é simplesmente falar que ama, mas é as atitudes que mostram verdadeiramente que ama. Que atitude? O carinho, o amor, a dedicação, o companheirismo. Nós precisamos entender isso, e assim também é para com Deus. Se nós temos aí, amados irmãos, buscado a Deus, buscado esse relacionamento, buscado esse companheirismo com Deus, com o Espírito Santo, nós vamos verdadeiramente ter aí uma real perseverança, um real amor para com Deus. Nós precisamos trazer isso para dentro de nós, e muitas vezes, amados irmãos, isso tem ficado muito aquém, isso tem ficado somente nas palavras. E a Sagrada Escritura diz que as palavras são levadas ao vento. E nós não podemos deixar com que nossas palavras sejam levadas ao vento. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, com as nossas palavras, também cumprir com as atitudes, com o caráter, com amor, com a dedicação, com a responsabilidade para com a casa do Senhor, para com aqueles que estão à nossa volta, através de Jesus, através de orações, através, amados irmãos, de companheirismo, aleluia, de dar o ombro amigo, de dar uma mão, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí andando em unidade, novidade de vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos, que Deus esteja protegendo, guardando, levando, a cada um no santo dos santos, no santo lugar, na presença desse Deus que tudo pode, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas mãos poderosíssimas, Pai, sobre nós, que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção na tua presença, Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, derramando, Senhor Deus, da tua graça, da tua unção, Senhor Deus, do teu sobrenatural, que as tuas mãos poderosíssimas, Pai, possa, Senhor, nos auxiliar, possa, Senhor, nos capacitar, fazer, Senhor, muito mais, aleluia, do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que o teu grande amor, ó Pai, que o teu grande favor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, aleluia, de modo soberano sobre nós, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja abençoando você, meu amado irmão, minha amada irmã. Um bom final de semana, que Deus esteja aí os abraçando através do Espírito Santo. Que, aleluia, recebam também vocês um abraço aí do pastor Carlos, e que Deus esteja aí operando, aleluia, maravilhosamente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Continuo pedindo aos amados irmãos carandanhenses,
que estejam aí visitando a minha amada irmã Maria Inês Salles, amém? Ela estava falando para mim ontem, amados irmãos, quando ela tinha aí um poder aquisitivo muito grande, ela estava cheia de muitas pessoas aí do seu lado, mas quando, aleluia, ela ficou sem esse poder aquisitivo, até mesmo os irmãos da igreja a abandonou. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar visitando, amados irmãos, aqueles que estão em necessidades, aqueles que estão visitando, aleluia, precisando de visita, melhor dizendo. Nós precisamos visitar, nós precisamos operar, ser aí verdadeiramente, conforme está escrito aí em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, que quando nós fazemos a um dos nossos pequeninos irmãos, nós estamos fazendo a Deus. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos cumprir todo o propósito que Deus tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Receba aí, aleluia, a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração do pastor Carlos aí, que Deus esteja aí cuidando de vocês em nome de Jesus, amém? Deus esteja operando, aleluia, de um modo maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, minha irmã Marina Salles Andrade, eu agradeço muito, amada irmã, né? E também peço a muitos outros, né, que tem aí em Carandaí, que pode estar fazendo uma visita a ela, né? Está aí fazendo com que ela venha animar, né, a sua fé e venha também acompanhá-la, né? A gente vê aí que já se faz alguns anos, né, que a Jaqueline ela está naquela situação de cadeira de rodas e até hoje ela está aí sem ter o auxílio da Previdência, né? Está aí sem receber a respeito do seguro DPVAT, e tem aí sido uma dificuldade muito grande, né, da Inês para estar cuidando, né, das filhas, e a gente vê que até mesmo o marido está internado, e a sogra já está bem velhinha, e ela com 2 filhas para cuidar, tem sido aí uma constante, uma situação muito difícil, mas que quando nós temos amigos, quando nós temos pessoas ao nosso lado, orando, intercedendo, visitando, o nosso ânimo ele fica muito maior. E nós saímos daquela situação, amados irmãos, de dificuldade, porque quanto mais, aleluia, dificultosa é a nossa vida, o Senhor, Ele opera muito mais, né? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo muito mais além. Amém? Glórias a Deus. A irmã Marina Salles diz assim, tem visto postagens dela, converso muito com ela. Irmã Marina Salles, muitas vezes as postagens que nós postamos, ela não revela aquilo que nós estamos passando. Aquilo muitas vezes tem sido, eu posso dizer assim, que ela tem postado, que ela tem mostrado-se forte, mas na realidade ela tem passado assim uma luta muito grande, né? Mas não tem como ela sair daquela situação, porque a dependência da filha dela é ela e mais ninguém. Não tem como ela se ausentar daquela carga que foi colocada sobre a vida dela. Só Deus mesmo pode ajudar, só Deus pode estar ali operando, né, sobre a vida dela. E nós temos aí, está agradecendo. Ontem eu estava conversando com ela a respeito, estava falando com ela, você tem que ir à luta, mesmo que a tua força for pequena, você tem que ir à luta, você tem que continuar. Nós precisamos, aleluia, ir muito mais além, em nome de Jesus. Essas postagens, sim, a irmã Marina Salles está falando, postagens tristes, né? Essas aí revelam verdadeiramente aquilo que ela tem passado, a luta que ela tem aí enfrentado, né? Mas desde já eu agradeço por aqueles que possam estar visitando, aqueles que possam estar ali dando um abraço a ela, falando, nós temos orado, nós temos clamado.
E eu creio, amado irmão, quando a gente está numa situação difícil, a gente ganha um abraço, a gente ganha ali um carinho, a gente tem um novo ânimo. É como um filho, né? Com os filhos, talvez a gente dá uma disciplina, né? E a gente fica triste porque a gente dá disciplina nos filhos e a gente vê eles com as lágrimas nos olhos, né? E a gente entristece, mas a gente traz uma palavra de conforto, fala, ó, da próxima vez você vai vencer, da próxima vez você vai ultrapassar os limites, os obstáculos, você vai aprender com tudo isso. E na realidade, amados irmãos, é muito bom quando Deus ele opera o seu querer, o seu efetuar. A gente vê Deus falando com o apóstolo Paulo quando ele ora 3 vezes pelo espinho na carne, ele diz assim: a minha graça te basta, o meu poder ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando o Senhor também traz, amados irmãos, os amigos para estar nos abraçando, está nos motivando, nós temos essa força em Deus, em nome de Jesus. Então, desde já eu já agradeço a minha amada irmã Marina Salles Andrade, e que Deus esteja te abençoando aí muitíssimamente em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus esteja abençoando, Deus esteja aí operando, né, sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Então esteja animando a ela, que ela vai sair dessa situação difícil. Amém? Deus esteja abençoando. Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não, até mais tarde. Às 19 horas nós estaremos juntos aí no culto de cura e libertação. Amém? Às 19 horas. Então fica com Deus. Até mais tarde, em nome de Jesus.